só dando uma recapitulação daquilo que nós vimos nas últimas semanas. Portanto, nós tratamos primeiro do ato criador de Deus e as primeiras criaturas saídas das mãos de Deus foi os santos anjos. E nós vimos na semana passada os anjos no momento em que foram criados. Portanto, a catequese da semana passada, de hoje e da próxima semana, são catequeses dos anjos antes da prova. Portanto, estamos a contemplar estas primeiras criaturas saídas diretamente das mãos do Criador. E hoje o título da nossa catequese chama-se As Graças e as Virtudes Particulares dos Anjos dos Diversos Coros. E para compreender esta meditação, eu vou começar por uma leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13 a 27. Portanto, escreveu São Paulo: foi num só batismo que todos nós fomos batizados, a fim de formarmos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um só espírito, porque o corpo não consta de um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se a orelha dissesse, uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, que seria do ouvido? E se todo ele fosse ouvido, que seria do olfato? Deus, porém, dispôs os membros no corpo, cada um conforme entendeu. Se todos fossem um só membro, que seria do corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não poderá dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não necessito de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos é que são mais necessários. As partes do corpo que nos parecem menos honrosas é que nós rodeamos de maior consideração. E os nossos membros menos decorosos são tratados com maior decência, ao passo que os decorosos não precisam disso. Pois bem, Deus compôs o corpo dispensando maior consideração ao que dela carecia, para não haver divisão no corpo, mas para os membros terem a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na parte que lhe toca. Portanto, nós observando a harmonia que existe em nós, no nosso próprio corpo, São Paulo ajuda-nos a mostrar como a sabedoria de Deus ordenou todas as coisas de uma maneira perfeita. E a partir desta perfeição,
do nosso corpo, São Paulo apresenta-nos como a igreja sendo uma só, uma. Há nesta unidade uma diversidade. E é por isso que na diversidade uns podem completar os outros. E nesta diversidade, realmente, cada um tem na igreja o seu lugar. Portanto, a igreja, podemos dizer, tem esta estrutura, é una, mas com muitos membros, graças à ação da Santíssima Trindade, conforme diz São Paulo, também nesta mesma carta aos Coríntios, neste mesmo capítulo 12, diz São Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Portanto, para que a igreja cresça, o Espírito Santo distribuiu os seus dons por cada um conforme ele entendeu. Olhando para nós, os dons que nós temos é o Espírito quem nos deu. E nós não podemos perguntar porque é que eu tenho isto e não tenho aquilo. O Senhor sabe o que faz. Portanto, é o Espírito Santo quem deu os seus dons a cada um, conforme a sua vontade. Jesus, é Ele quem confia os serviços a cada um, conforme os dons que cada um recebeu do Espírito Santo. Portanto, uns têm estes ministérios, outros têm outros. E por isso o Pai opera, o Pai atua, o Pai age em todos conforme os seus desígnios, conforme os seus planos, conforme aquilo que Ele realmente deseja que se realize. Portanto, nós podemos dizer que cada um de nós tem os dons que o Espírito Santo deu. Em atenção a esses dons, o Senhor confiou-nos ministérios e o Pai, com os dons e os serviços que nós temos, o Pai realiza os seus desígnios servindo-se de nós para a edificação da igreja, para a edificação do mundo, para o que Ele quiser. Portanto, nós somos instrumentos nas mãos do Pai. E cada um de nós ocupa na igreja o seu lugar. E por isso não há lugar nem para ciúmes, nem para invejas, nem para rivalidades. Olhando para a ação divina em nós, nós não podemos dizer a galinha da vizinha é melhor que a minha. Porque Deus nos deu aquilo que nós precisamos para cumprirmos a nossa missão, para atingirmos aquele grau de santidade que o Senhor tem para nós e para atingirmos o nosso lugar no céu. Eu vou fazer uma comparação. Vocês imaginem um copo de aperitivo, um copo pequenino, está cheio de água. Um copo de vinho, que tem uma capacidade maior, está cheio. Um copo de água, está cheio. Um copo que se destina, por exemplo, ao brandy,
tem outra capacidade, está cheio. Uma garrafa tem outra capacidade, está cheia. Vocês veem, cada copo que eu mencionei tem uma capacidade diferente. Mas nenhum pode ter inveja do outro. Porquê? Porque todos estão cheios. Se a gente meter mais uma gota lá dentro, derrama para fora. E por isso, por comparação, nós podemos dizer, Deus deu-nos os dons, os serviços, para o Pai poder servir-se de nós, segundo a sua vontade. Portanto, nós temos o que é necessário para cumprirmos a nossa missão. Cabe a cada um de nós, na vida do dia a dia, pôr em ação os dons que tem, realizar os serviços que Deus lhe deu no mundo e na igreja e procurar fazer a vontade do Pai. Quanto mais os utilizamos, mais eles se multiplicam. Se nós enterramos os nossos talentos na terra, eles acabam por morrer. Mas realmente nós temos tudo o que é necessário no nosso caminho. E se esta harmonia que existe no nosso corpo, esta harmonia que existe na igreja, o nosso corpo é a nível material, na igreja é a nível espiritual, nós podemos ter um pequeno pressentimento, uma pequena ideia da ordem e da harmonia que existe entre os anjos. Também cada anjo recebeu graças diferentes. Por quê? Porque Deus distribuiu a cada um conforme foi a sua vontade. E não existem, como não existe duas pessoas humanas iguais. Esta meditação que eu estou a fazer a vocês, todos estão a ouvir da mesma maneira, mas todos estão compreendendo de uma maneira diferente. Portanto, Deus deu aos anjos aquelas graças proporcionais à sua capacidade, ao grau da sua inteligência. Portanto, todos os anjos, portanto, receberam a sua perfeição, assim como nós recebemos cada um os dons que tem, por obra do Espírito Santo, também os anjos todos receberam a sua perfeição pela ação do Espírito Santo. E cada um deve participar da graça e da luz que recebeu, conforme a sua capacidade e conforme o seu grau na hierarquia celeste. Portanto, também entre os anjos, cada um ocupa o seu lugar. E entre os anjos, quando foram criados, não há possibilidade de inveja, porque todos eles, lembrem-se da comparação dos diversos copos, todos estavam cheios, apesar de cada um ter uma medida diferente do outro. E então nós vemos que os anjos, como são criaturas espirituais, de uma natureza espiritual, não têm nada, não têm nenhuma ligação à matéria, eles são seres pessoais. Porquê? Porque têm uma inteligência capaz de conhecer a Deus, conhecer-se a si próprio e ao outro que está ao seu lado. Portanto, eles são imagem de Deus pela sua inteligência e pela sua vontade livre, capaz de amar, capaz de aceitar ou rejeitar. Portanto, Deus deu
aos anjos que tinham uma inteligência maior para compreender os mistérios divinos, o Senhor, a esses anjos que tinham capacidade de receber mais, o Senhor fez-los penetrar mais nos mistérios divinos. Os que tinham menos capacidade, o Senhor deu menos. Mas tanto um serafim como um arcanjo, apesar de serem de cores distintos, cada um estava cheio da graça e da luz de Deus, e todos estavam perfeitos. Portanto, vemos que o Senhor, ao criá-los, fê-los perfeitos segundo a sua natureza e deu-lhes a graça santificante para poderem cada um fazer aqueles atos de amor, atos de obediência, atos de aceitação, atos de fé. Portanto, e cada um realmente com a luz sobrenatural da graça divina e esta graça apoiada na perfeição natural, nas suas qualidades naturais, realmente cada anjo podia servir o Senhor, cada um a seu modo. E, portanto, Deus age para cada anjo de uma maneira única, porque cada anjo é único. Portanto, Deus não dá a dois anjos a mesma medida. Portanto, Deus trata cada criatura como se fosse o único, como também a nós. Porque cada um de nós, segundo a nossa capacidade, cada um de nós faz as mesmas coisas, mas cada um de nós faz à sua maneira. À sua maneira. Porque não há duas pessoas iguais. Não há. Por mais que parecidas que sejam duas pessoas, sempre há coisas que o tornam únicos. E São Tomás de Aquino dá-nos duas razões porquê que Deus não distribuiu as suas graças todas por igual. Não. Porquê? Porque os anjos que Deus os destinou aos corpos superiores, ao dar-lhes maior capacidade, deu-lhes maior graça e a sua correspondência poderia ser maior, porque tinham mais. Lembra-se daquela passagem do Evangelho? Portanto, a quem mais se dá, mais se perde. Portanto, aqueles anjos dos coros mais altos tinham que dar uma resposta de amor a Deus maior. Portanto, eles tinham que cooperar com a graça santificante mais plenamente, porque podiam dar uma resposta maior. Portanto, esta medida de cada um é de acordo com a sua inteligência e a sua vontade. Eles recebem a graça, compreendem este Deus que dá, este Deus generoso, e respondem com a vontade, com o seu amor, com a sua obediência, com a sua aceitação. Outra razão por isto foi aqueles anjos que foram criados, por exemplo, nos coros superiores, por causa das tarefas que Deus lhes destinou, eles tinham que estar ordenados com mais dons. Por exemplo, fazendo uma pequena comparação, vocês imaginem, e nós nas nossas terras de origem vimos isto aqui no Canadá, eu nunca vi, mas em Portugal eu vi, os pedreiros a trabalharem, a lavrarem as pedras para fazer uma casa, ou para as pedras da calçada, aquela calçada portuguesa feitas de paralelepípedos de calcário branco ou preto ou outras cores, realmente vemos que as pedras que ficam escondidas, o pedreiro tem
bom, trabalha nelas porque tem que ter aquela medida, mas aquelas pedras que vão estar à vista em primeiro plano, essas têm que ser trabalhadas com mais cuidado. Assim também Deus, com mais cuidado, ele trabalhou os anjos dos coros superiores para que eles possam responder mais aos planos e à vontade de Deus. Os coros, os anjos dos coros inferiores, Deus pede-lhes muito menos, mas pede-lhes segundo a medida e a capacidade que eles podem responder. E nós podemos dizer, então, isto parece injusto. Não, não é injusto. Porquê? Porque Deus dá segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Se os dons que ele dá são seus, quem é que pode dizer a Deus, tu estás a dar os teus dons mal? Não. Deus é Deus. E nós somos simples criaturas, nós só temos é que aceitar os dons que Deus nos deu e trabalhar com eles, porque é esses dons que nós precisamos. E como é que Deus equilibra esta desigualdade? Deus equilibra esta desigualdade e eu vou fazer uma comparação. Vocês lembram-se que nas nossas terras havia muros de pedra, que os muros eram pedras que se punham umas em cima das outras e as pedras mais pequenas encaixavam onde havia buracos vazios. E eram as pedras pequenas que seguravam as grandes. Por isso, o que é que isto quer dizer? As pedras grandes sozinhas não fazem muro, mas as pedras grandes unidas às pequenas e as pequenas unidas às grandes fazem muros que duram anos e séculos. Portanto, Deus colocou toda a hierarquia em interdependência. Como São Paulo diz na leitura do princípio, a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de ti. Também um serafim não pode dizer a um anjo do nono coro, eu não preciso de ti. Todos os anjos só podem cumprir a sua missão colaborando uns com os outros. Como também em nós vemos que Nosso Senhor não dá todos os seus dons a uma pessoa. Não. O Senhor dá a uns uma coisa, outros outra, para quê? Para que nós possamos nos completar uns aos outros. Não há ninguém que possa dizer, eu sei tudo sobre todas as coisas. Não. Vocês sabem qual é a nossa condição? A gente aprende, chega a uma altura, começa a esquecer. Portanto, até aquilo que a gente sabe não é para sempre. Chega-se a uma altura, começa a esquecer, a memória de galinha começa a aparecer. E nós precisamos uns dos outros. Portanto, a maneira de Deus agir é, Deus trata cada criatura como se fosse a única, mas põe esta mesma criatura em relação com as outras. Para quê? Para que todos nós nos completemos uns aos outros. E por isso, a hierarquia angélica não existe inveja. Por quê? Porque eles se completam. Eles põem à disposição dos outros os dons que Deus lhe deu. E assim, a hierarquia trabalha perfeitamente, como também o nosso corpo. Funciona quando um membro, no lugar que está, ajuda os outros. Falando na linguagem do nosso povo, como esta complementariedade, o nosso agente antiga dizia, uma mão
lava a outra e as duas lavam o rosto. Portanto, um anjo completa o outro e os dois unidos fazem mais. Por isso, Deus compensa a diversidade com a unidade, havendo cooperação, complementariedade. E quando os anjos foram criados, foram saídos da mão de Deus, cada coro dos anjos, Deus imprimiu com uma virtude especial, que esse coro dos anjos foi desenvolvendo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos 3 primeiros coros, porque é estes 3 primeiros coros que a tradição fala mais. Qual é a graça que os serafins se distinguiram mais? Foi pela força do seu amor. O amor de um serafim transforma este anjo do primeiro coro em um ser de fogo ardente. Porquê? Porque ele ama, abrasado deste amor por Deus. Os querubins destacam-se no conhecimento. Portanto, eles aprofundaram mais a sua ligação com o atributo divino da sabedoria. Deus realmente, na sua sabedoria, ordenou a hierarquia angélica de uma tal maneira que a sua harmonia espelha a beleza divina, a ordem, a perfeição divina. E os tronos, eles sobressaem-se na sua submissão a Deus. Portanto, esta submissão a Deus realmente é uma característica que destaca este terceiro coro entre todos os 9 coros. E também fazendo uma pequenina comparação, nós na Bíblia temos diversos santos, diversos justos. Por exemplo, nós temos Noé. Qual é a virtude que Noé se destacou? Foi pela sua perseverança. Deus mandou-lhe construir a arca. Apesar de se rirem dele, apesar de... Não, vamos para a frente. Vamos para a frente. Vamos para a frente. E ele perseverou. Portanto, esta perseverança destaca-se em Noé. Se eu perguntar a vocês, e Job, qual é a virtude que ele se destaca? Todos vocês que conhecem a história de Job e também conhecem o ditado popular, muitas vezes a gente diz, quando está um bocado exasperado, a gente diz, isto é preciso ter uma paciência de Job. Pois é a virtude que Job se destacou na Bíblia. José do Egito. José distinguiu-se pela virtude da castidade. Porquê? Porque a filha do faraó queria abusar dele e ele preferiu ir para a cadeia e ser caluniado do que realmente meter-se com a filha do faraó. David, qual é a grande virtude que David tinha? Apesar de ele ter sido um grande guerreiro, ele tinha um temperamento doce. Doce. Ele era doce aos desígnios de Deus. E as vezes que ele caiu, imediatamente pediu perdão e aceitou a penitência. Portanto, vemos esta virtude em David. Também, por exemplo, quando Saul estava molestado pelo demónio, David tocava cítara e cantava para o rei.
E a voz de David acalmava Saúl. E por último, o último exemplo que eu vos quero dar é do profeta Daniel. Qual é a virtude do profeta Daniel? É a força da sua oração. Então vemos todos estes personagens cumpriram a sua missão, serviram o mesmo Deus em alturas diferentes, e como cada um deles era diferente, cada um se distinguiu numa virtude distinta. Embora todos amassem Deus, todos servissem Deus, todos obedecessem a Deus, mas dentro destas virtudes comuns a todos, há uma que se distinguiu. Portanto, nós também vemos que realmente cada um, Deus dá as suas graças e cada um responde às graças que Deus lhes deu à sua maneira. E entre todas as graças, há uma que se distingue entre todas as outras. E se vocês analisarem na vossa vida, vocês vão descobrir que realmente é verdade. Pela prática do nosso trabalho pessoal, o nosso trabalho de conversão, o nosso trabalho de purificação, o nosso trabalho de lutar contra o pecado, nos torna mais fortes, principalmente numa virtude, embora tenhamos que ter todas, mas há uma que a gente se destaca mais, e às vezes é aquela que é mais difícil de obter, mas onde está a maior luta, aí realmente cresceu maior a graça. Portanto, apesar de uma virtude se destacar, não podemos negligenciar as outras. Eu só vou-vos dar outro exemplo. Por exemplo, nós podemos ter muita caridade, mas se nos falta a prudência, esta caridade pode dar mau resultado. Por exemplo, e vocês sabem que é assim, por exemplo, nós temos uma criança que a gente gosta muito. Se a gente mima demais, o que é que acontece? Estragamos a criança com mimo. Portanto, isto significa que demos demais, não demos na justa medida. Faltou-nos a prudência. Por isso, é importante que as virtudes realmente estejam em harmonia para que cresçam da maneira certa. E por isso, diz-nos, por exemplo, a tradição da Igreja, que pela ação pessoal de cada coro foi desenvolvendo uma virtude que os distinguiu dos outros coros. Como eu já vos dei o exemplo, os serafins se distinguiram no seu amor ardente, os querubins no conhecimento e os tronos na submissão. Por isso, realmente, nós, e aí vocês sabem bem que é verdade aquilo que eu vos estou a dizer, e confirmo isto, quando a gente reza o terço de São Miguel, rezamos o terço de São Miguel e pedimos a cada coro uma graça diferente. Porquê? Porque cada coro realmente se especializou numa graça que os diferenciou dos outros coros. Embora, por exemplo, para vocês compreenderem um pouco melhor, vamos só imaginar, claro, isto eu estou a falar com uma linguagem humana. Claro, eu tenho a certeza que Nosso Senhor deve estar a dizer, pobre de ti que não chegas mais longe. Pois não, nós só temos esta linguagem, só temos esta cabeça, não temos outra compreensão. Mas, com a nossa pobre linguagem, eu vou-vos explicar
por exemplo, o coro dos serafins. O coro dos serafins, nós sabemos que todos eles são anjos de um amor ardente. Mas cada serafim desenvolveu este amor de uma maneira diferente. Por exemplo, um serafim desenvolveu, apesar de amar a Santíssima Trindade, Deus sobre todas as coisas, apesar de amarem a vontade de Deus e aceitá-la com todo o seu ser, portanto, isto é igual para todos, mas, por exemplo, um dos serafins cresceu mais no seu amor para com Deus por causa do mistério da encarnação. Outro serafim distinguiu o seu amor mais pelas maravilhas que o Senhor ia operar na Santíssima Virgem. Outro serafim distinguiu-se mais por amar a Deus na sua misericórdia, não querer deixar nenhuma criatura caída. Outro serafim amou mais a incompreensibilidade, o amor de Deus. Deus é um mistério. Portanto, vocês vejam, cada um amou Deus fogosamente, mas distinguiu-se mais na sua ligação com um ponto, onde o amor de Deus se distinguiu, se revelou, se manifestou. Portanto, vemos que o amor entre os serafins é ao mesmo Deus, mas em cada um toma um colorido diferente, conforme os desígnios de Deus, conforme a vontade de Deus que ele revelou aos anjos. E então cada um foi-se prendendo mais isto ou mais aquilo e, agarrado a esse mistério, desenvolveu o seu amor ardente para com este Deus, que é amor. Eu não sei se me fiz a entender, mas é aquilo que eu posso vos explicar. Um propósito que nós podemos tirar desta meditação e um lema para a nossa vida, porque é muito importante isso. O que é que eu posso aprender deste ensinamento? Primeiro, embora na minha vida eu possa desenvolver uma virtude num grau excelente, eu não posso descuidar as outras virtudes que eu tenho que desenvolver segundo o meu estado de vida. Por exemplo, vocês vão compreender isto muito bem, uma pessoa como vós foi chamada ao matrimónio, vocês desenvolvem as vossas virtudes de uma maneira conforme o vosso estado, conforme a vossa vocação, conforme a vossa família. Nosso Senhor não me vai pedir a mim, que sou sacerdote, que eu desenvolva as mesmas virtudes que vocês têm, da vossa maneira, porque o meu estado de vida é diferente do matrimónio. Portanto, segundo o nosso estado de vida, nós, apesar de desenvolvermos uma virtude num grau excelente, nós não podemos negligenciar as outras virtudes que temos que desenvolver segundo o nosso estado. Portanto, isto é importante, que trabalhando uma virtude, nós temos ao mesmo tempo que trabalhar todas. E outro ensinamento que podemos tirar desta catequese é este.
como é importante, sem deixar de ser o que nós somos, como Deus realmente fez, nós temos que trabalhar na complementariedade, completar os outros, completar. Para quê? Para que unidos possamos crescer. Unidos possamos crescer. E vocês vejam, é o convívio uns com os outros que a graça de Deus nos vai ajudar numa situação crescer desta maneira, noutra situação crescer noutra. Porque realmente vocês sabem que o nosso pecado sempre nos atraiçoa. Sempre. E nos impede de dar aquela resposta que Deus quer. Numa determinada situação, por exemplo, Deus nos pede uma mortificação, uma renúncia, a renúncia do nosso eu. E vocês sabem que muitas vezes é este eu que nos torna malcriados. Portanto, é importante nós compreendermos, termos o discernimento do Espírito Santo. Então, para esta situação, eu tenho que fazer morrer o meu eu, o meu orgulho, para que vença a humildade. O que é que nesta situação, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? É a humildade. Saber renunciar para dar o primeiro ao outro. O primeiro lugar. Por isso vocês vejam como é importante, apesar de termos uma virtude que nos distinguimos mais, mas não podemos descuidar das outras. Para quê? Para com aqueles que estão ao nosso lado, possamos completar-nos uns aos outros, possamos realmente unidos crescer conforme a vontade de Deus. E vocês podem ter a certeza que neste ponto os santos anjos podem nos ajudar e querem ajudar-nos, porque entre os nossos anjos da guarda não há qualquer rivalidade, não há qualquer tensão, não há qualquer arenga, nada, nada, nada. Eles se interajudam e entendem-se muito bem. Por isso, quando temos dificuldade com aquelas pessoas que vivem ao nosso lado ou que trabalham connosco, pronto, a coisa é, temos que trabalhar mais com a ajuda dos anjos, para que a gente consiga estar unidos como eles estão. E eu queria terminar esta meditação com uma pequenina oração que eu peço que vocês, no vosso coração, não é preciso ser com a boca, no vosso coração, vocês repitam atrás de mim. Ó príncipes da milícia celeste, rogai por nós e ajudai-nos, para que o inimigo infernal não nos surpreenda sem uma única virtude. Fortalecei-nos e criai à nossa volta uma muralha protetora, para que ele jamais possa derrotar-nos. Amém.